Amém? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quantos dos irmãos estão felizes por estar na presença do nosso Deus? Também me encontro muito feliz, agradeço a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de mais uma vez estar fazendo aquilo que Ele nos estabeleceu para fazer. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, sempre comigo, 50% do meu ministério, não seria o mesmo sem você, tá bom? Te amo, que Deus continue te abençoando. Agradeço a Deus pela vida da nossa tia Cristina, que está sempre conosco, orando em nosso favor, pelo nosso ministério, pela nossa vida, ao pastor Herbert, que nome difícil, gente. Que Deus continue abençoando a vida do Senhor, obrigado pela oportunidade, aos irmãos, ao grupo, tudo pelo reino, que Deus continue abençoando a vida de vocês, esse projeto que é um projeto extraordinário, e aqui revendo vários amigos, que Deus abençoe a vida de todos. Irmãos, eu serei breve, mas eu tenho certeza que Deus tem algo para os nossos corações. Não tive muito tempo de estudar, porque infelizmente acabei sofrendo um acidente de trabalho, e Deus me deu um livramento muito grande, precisei fazer uma cirurgia rápida na mão, mas Deus sabe de todas as coisas, Ele tem cuidado de tudo nos mínimos detalhes. O que machucou, aí o pastor até tinha, não foi pastor, o pastor tinha conversado comigo, falou se realmente daria tal, aí eu respondi ele com bastante educação, mas quase que eu falei com ele que eu machuquei foi a mão, não foi a garganta não. A Bíblia diz que todos aqueles que têm fôlego de vida. Então, enquanto eu falo amém daqui, os irmãos vão dando glória, e daí eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Gênesis capítulo 3, por favor. Gênesis capítulo 3, versículo 6 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Gênesis capítulo 3, versículo 6 a seguir, que está escrito assim: E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figueiras, de figos, e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhes disse: Onde tu estás? E ele disse: Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Amém? Ore comigo. Grandioso Deus, eterno e soberano Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de mais uma vez estar vivendo aquilo que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Pai, eu peço ao Senhor, na medida que eu estiver louvando o teu nome, pregando a tua palavra, o Senhor tem liberdade de batizar com o teu Espírito, de renovar, de encher crente com o teu Espírito Santo, porque eu não sei como cada um chegou aqui, mas eu tenho certeza e convicção que se eles entregarem o teu coração para ti nessa noite, aquele que entrou aqui vazio vai sair cheio do teu Espírito, aqueles que entraram cheios vai sair transbordando da tua presença, do teu Espírito, e aqueles que entraram aqui nessa noite fraco vai sair forte, porque a tua palavra fortalece, a tua palavra renova, a tua palavra coloca de pé aquele que está caído. Eu peço em nome de Jesus, fala com o teu povo. A igreja diz amém. A igreja diz amém. Vou repetir o versículo 9. E o Senhor Deus chamou Adão e disse: Onde tu estás? Pode vos assentar adorando ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Queridos, obrigado, queridão. Queridos, esse texto que nós lemos é um texto bem conhecido por toda a igreja, por todos nós. Quem nunca ouviu uma ministração acerca de Adão, acerca de Eva, acerca do jardim, acerca de Deus em seu princípio? Todos nós já ouvimos uma mensagem falando acerca disso, mas eu tenho certeza que Deus, mais uma vez, tem toda a vontade de falar ao teu coração dentro de um texto que você já está tão acostumado a ouvir. Queridos, antes que o homem fosse criado, está escrito: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Davi, ele escreve dizendo: Eu te louvarei,
porque de modo terrível e tão maravilhoso eu fui criado, e a minha alma o sabe muito bem. Davi, ele está expressando dentro do texto que ele vai louvar a Deus, que ele vai adorar a Deus, que ele vai bendizer a Deus, porque de uma forma tão terrível ele foi criado, de uma forma tão maravilhosa ele foi formado, de uma forma tão extraordinária ele foi gerado. Ele está dizendo que ele vai adorar ao Senhor Jesus, porque ele foi gerado e criado de uma forma extraordinária. E observa-se que no princípio, pastor, Deus ele cria o homem, Deus ele cria a mulher. Ambos tinham um nível de relacionamento com Deus, ambos estavam bem com Deus. Aí Deus cria o homem e cria a mulher, ambos poderiam participar de todas as árvores do campo, menos de uma. Acredite, justamente da que Deus disse que não era para eles participarem, foi justamente a que decidiram participar, porque o ser humano parece que tem essa tendência: se eu não posso, eu vou lá, se eu não posso, eu vou só observar, eu não posso, mas eu vou só encostar. A ordem de Deus não foi nem para que ela se alimentasse, mas sim para que ela nem tocasse naquele fruto. A serpente engana Eva. Eva agora come de um fruto que não era para ela ter participado e nem tocado. Eva percebeu que o fruto era bom. O que ela fez? Ela compartilhou do mesmo fruto com seu esposo Adão. Você observa que o maior intuito da serpente dentro desse texto nunca foi retirar Adão do jardim. O maior intuito da serpente nunca foi arrancar Eva do jardim, mas eles foram retirados sim, por consequência do ato que eles cometeram. Mas o maior intuito da serpente, o maior desejo da serpente é que o relacionamento era romper o relacionamento que Adão tinha com Deus, era romper a intimidade que Adão tinha com Deus. Porque acredite, o maior intuito do diabo não é te arrancar aqui dentro, não. Você pode até permanecer aqui dentro, mas ele tem intuito de distrair você aqui dentro, de romper o seu relacionamento com Deus aqui dentro. Mas eu creio que eu estou pregando para uma igreja que está dentro da igreja, mas é igreja. Está atento e não vai ficar disperso, está atento e não vai ficar disperso, porque Deus não quer que você rompa seu relacionamento com Ele. O maior intuito era esse, romper o relacionamento que ambos tinham com Deus. E por um certo momento a serpente conseguiu isso. Adão participou do fruto que Deus ordenou, que não era para ambos participarem. Enquanto Eva tinha se alimentado desse fruto, aí ainda estava tudo bem. Mas depois que Adão participa do fruto, ambos vão perceber, pastor, que eles estão nus. Quando ambos percebem que estão nus, aí eles vão pegar folhas de figueira, como o texto diz. Eles vão fazer para si cintas ou aventais, como você preferir falar. Eles fazem para si cintas ou aventais com o intuito de tampar o próprio erro, de cobrir a própria transgressão. Observe-se que não está diferente dos dias de hoje. Após um erro, dificilmente está procurando a liderança para poder conversar, pastor. Após um erro, o maior intuito é tentar cobrir, porque se ninguém viu, ninguém sabe. Se ninguém viu, eu vou cobrir, vou dar um jeitinho. Mas Eva percebe que ela não conseguia resolver o problema de Adão. Adão também percebe que ele não conseguia resolver o problema da Eva, mas estava chegando no jardim aquele que poderia resolver o problema de ambos. Aí Deus brada no jardim e diz: Adão, onde você está? Cadê Adão? A pergunta é simples: Adão, aonde você está? Ou seja, Adão não estava mais no mesmo lugar de encontro com Deus todos os dias. O relacionamento foi rompido. A serpente conseguiu romper o relacionamento, a intimidade que Adão tinha com Deus. Mas a pergunta de Deus foi muito simples: Deus sabia onde Adão estava, sim ou não? Mais forte: Deus sabia onde Adão estava, sim ou não?
E porque Deus pergunta: Adão, onde tu estás? É a Deus dando a oportunidade para Adão reconhecer o seu erro. É Deus dando a oportunidade para Adão reconhecer que ele errou. Mas Adão vai dizer: eu me escondi, Senhor. Mas por que, Adão? Porque eu estava nu e eu fiquei com vergonha. Mas antes, quando Adão estava no posicionamento correto, ele não se escondia e ele não se envergonhava. Mas agora que ele pecou, que ele transgrediu, o seu primeiro posicionamento foi se esconder da presença de Deus. Porque tem pessoas, pastor, que tem características que vai se apresentar para Deus, mas não pode se apresentar ou não consegue se apresentar. A pergunta que fica é muito simples: e se Deus se apresentar dentro do seu quarto, no secreto, onde ninguém te vê? Porque se apresentar aqui é muito fácil você dar glória. Quando ele se apresenta aqui é muito fácil você pular. Quando ele se apresenta aqui é muito fácil você marchar. Quando ele apresenta aqui é muito fácil você dar aleluia. Mas e se Deus decidir se apresentar dentro do seu quarto, no secreto, onde ninguém te vê? Qual vai ser o seu posicionamento? Você se apresenta ou você se esconde? Essa é a pergunta de Deus nesse momento. E se eu me apresentar, qual vai ser o seu posicionamento mediante a tudo que você tem feito ultimamente, semanalmente ou mensalmente? Você se apresenta ou você se esconde? Porque nem todo mundo que parece que vai se apresentar se apresenta. Tem gente que tem característica de quem vai se apresentar, mas se esconde. Você vai se lembrar: Adão tinha característica de quem iria se apresentar, mas quando Deus se apresenta para Adão, Adão se esconde. Jonas tinha característica de quem iria se apresentar. Por quê? Porque Jonas é profeta, Jonas é pregador, mas quando Deus se apresenta para Jonas e diz: Jonas, desce para Nínive, vai pregar em Nínive, vai clamar em Nínive. Jonas se levanta, mas Jonas não se levanta para se apresentar, Jonas se levanta para fugir. Mas Deus se apresenta na Bíblia para um menino chamado Samuel. Samuel não tem características de quem vai se apresentar, porque Samuel é uma criança. Mas quando Deus brada dizendo: Samuel, Samuel, Samuel brada: fala que o teu servo ouve, fala que o teu servo ouve. Mas a pergunta que fica é: você se apresenta, você se apresenta, você se apresenta? Aqueles que têm característica de se apresentar não conseguem ouvir uma palavra dessa e ficar de boca fechada. Eu estou sentindo Jesus aqui. Deus se apresenta para um homem chamado Jeremias. Jeremias, se levante, desce à casa do oleiro, e lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Eu ia pregar sobre isso aqui hoje, sobre o oleiro. Aí Jesus é, meu Deus. Aí Jeremias se levantou. Aí o que Jeremias faz? Jeremias foge? Não. Jeremias se esconde? O que Jeremias faz? Ele desce. Para onde? Para a casa do oleiro. Jeremias tinha características de quem iria se apresentar e cumpriu com o seu papel, se apresentou. Quando ele chega na casa do oleiro, que ele observa, ele vê um negócio, pergunta o quê? Mais forte, gente. O oleiro não esperou Jeremias chegar para ele começar a trabalhar. Ele já estava trabalhando antes mesmo de Jeremias chegar. Aí você está vivendo dentro de um cenário de guerra, dentro de um cenário que parece que nada produz, e está dizendo: Senhor, eu não consigo ver nada, como o Senhor quer que eu me apresente? Senhor, está difícil, como o Senhor quer que eu me apresente? Faça igual a Jeremias, mesmo que você não esteja vendo, se levanta e desça, porque quando você chegar, você já vai encontrar o oleiro trabalhando. Não entendi, Isaías, eu me levantei, mas o oleiro já está trabalhando sobre o vaso. Enquanto você dá glória aqui, o oleiro já está trabalhando sobre o vaso. Não entendi. Você dá glória aqui, o oleiro trabalha lá. Você movimenta aqui, o oleiro começa a movimentar lá. O oleiro está movimentando. Em 2 Reis 6:8, um exército cerca Eliseu e o jovem mais novo. Eliseu está vendo o mistério, mas o jovem não está vendo nada. O jovem corre para Eliseu e diz: Eliseu, nós estamos lascados. Está só nós dois aqui, tem um exército aí fora.
nós estamos ferrados. Aí Eliseu vai olhar e vai dizer que você não está vendo nada. Tu não está vendo, mas o oleiro está movimentando o negócio. Você não está vendo, mas o oleiro está mexendo em tudo. Mais são que estão conosco do que os que estão com eles. O negócio é que já mudou, pastor. Aí quando Eliseu olha e diz, Senhor, abre a visão dele para que ele possa ver o que eu estou vendo. Quando Deus abre a visão dele, ele vê que tem um exército do céu cercando eles. Você pode não estar vendo, mas isso não é motivo de você se esconder, isso não é razão para você fugir, mas você tem motivo para se apresentar diante do oleiro. Pastor, olhando de fora, olhando fisicamente, hoje eu não tinha motivo para me apresentar aqui não, mas eu machuquei foi a mão, eu machuquei foi o dedo, e mesmo assim eu vim apresentar diante do oleiro, e você está aí, você está com essa mão, você pode aplaudir a ele, você pode dar glória para ele, e você parece que está com a cara de maracujá murcho que não quer dar glória. Aleluia. Aí Deus se apresenta no jardim. Aí ele percebe que Adão se escondeu, Eva se escondeu. A serpente, por um motivo, conseguiu romper esse relacionamento que ambos tinham com Deus. Mas Deus não ia permitir que isso acabasse assim, não ia finalizar tudo assim. Deus percebe que eles fizeram roupas de cintas de figueiras e aventais, fizeram para si. Aí Deus percebe que eles não conseguem resolver o problema de ambos. Aí o que Deus vai fazer? Um sacrifício de um cordeiro. Um animal foi morto no lugar de Adão e de Eva, e Deus fez para eles roupas de pele de animais. Isso já simbolizava o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, porque a graça ela nunca começou na cruz, ela continua lá, mas a graça ela não começou na cruz, a graça ela começou desde o princípio, porque nesse ato de Deus imolar um animal, já estava simbolizando, apontando para o sacrifício vindouro de Cristo na cruz do Calvário. Aí você olha para esse sacrifício, você olha, isso é graça. Mas o que é graça? A graça é Deus nos abençoando sem nós merecermos. O que é graça? Graça é Deus escolher nos abençoar, ao invés de nos amaldiçoar como o nosso pecado merece. O que é graça, Isaías? Graça é o que Deus concede aos homens, que os torna capazes de alcançar a salvação. Você está de pé por causa da graça, você vive por causa da graça, você dá glória por causa da graça de Deus. Só que aí tem uma consequência para o homem, uma consequência para a mulher. Eu imagino a serpente tentando sair de fininho, pastor, mas Deus não iria deixar isso acabar assim como já foi dito. Deus chega para a serpente e ele vai dizer: eu porei inimizade entre tu e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Da semente da mulher vai nascer um, que vai esmagar a tua cabeça, e tu vai até ferir o calcanhar dele. Mas o que é um calcanhar ferido comparado com uma cabeça esmagada? Aí o tempo se passa, as nações vão crescendo, o povo vai expandindo, pastor, e com as nações crescendo, automaticamente o pecado ele cresce junto, o erro ele cresce junto. O pecado está se alastrando, mas com o pecado se alastrando, a graça também ela aumenta, porque onde abundou o pecado, a graça superabundou. Eu não estou fazendo apologia para você pecar, não, mas é porque a graça vai apagar os erros do seu passado, a graça vai te manter de pé de novo, independente de como você vivia no passado, a graça te trouxe até aqui, e a graça vai te continuar te mantendo de pé. Aí as nações vão crescendo, pastor. Aí Deus levanta um homem por nome Noé. Aí Noé começa a pregoar.
Noé está pregoando acerca do dilúvio. Ninguém dá ouvido, pastor. O povo está com as costas viradas para Deus. O povo não está nem aí. Noé fala com os animais, Noé chama os animais entram na arca, mas o povo não quer dar ouvidos para o que Noé está pregando. E há quem diga que Noé foi um dos pregadores piores dentro da Bíblia. Eu já vi alguém dizer que Noé não foi bem sucedido dentro da Bíblia Sagrada, porque Noé não conseguiu colocar ninguém que estava no mundo dentro da arca. Mas para mim, Isaías dizendo, Noé foi um dos pregadores mais bem sucedidos dentro da Bíblia. Noé é uma referência para mim. Por que, Isaías? Porque Noé não conseguiu colocar o mundo dentro da arca, mas a sua família estava lá dentro, a sua casa estava lá dentro. Porque tem gente que é bom para pregar lá fora, mas não consegue pregar dentro de casa. Tem gente que quer fazer missão na África, tem gente que quer ir para o fiozinho da Europa, mas não quer pregar dentro de casa, não quer viver dentro de casa. Tem gente que dentro de casa é com a máscara, e Deus está dizendo, está na hora de arrancar a máscara, mesmo que você não agrade ninguém lá fora, mas a sua família está salva, a sua casa está salva, você está de pé, e Deus está dizendo, arranca a máscara e prega dentro de casa. Para de querer somente viver de agenda lá fora, e começa a pregar em casa, viver em casa, marchar em casa, dar glória em casa. Glória a Jesus. Aí Deus começa a levantar os seus profetas. Aí Deus vai lá e levanta um camarada por nome Isaías. Isaías no capítulo 7, versículo 14, ele começa a profetizar. E ele começa a dizer, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Que sinal é esse? Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías capítulo 6, capítulo 9, versículo 6, ele está dizendo, ele profetiza que Jesus viria como um bebê, e teria vários nomes. Entre esses nomes, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Miqueias profetiza que ele nasceria em Belém. Já foi dito desde o princípio que o menino Jesus iria nascer. Já foi predito desde o princípio que o Salvador iria se manifestar nesse mundo. E Miqueias profetiza que esse Salvador iria se manifestar em Belém. Aí há quem acredita que ele ia nascer, e há quem não acredita que esse menino iria nascer. Mas Mateus capítulo 1, versículo 16 está escrito, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Jesus é a revolução, Cristo é a revolução da história da humanidade, pastor, porque Jesus é o seu nome, Cristo é a revolução. Há quem diga que a história da humanidade, ela é datada em 2 períodos. Quantos períodos? Quantos períodos? Antes de Cristo e depois de Cristo. Nós que somos crentes, sentamos, vamos ler um livro histórico, nós vamos ler tal guerra, tal ano, antes de Cristo ou depois de Cristo. Quem é macumbeiro vai ter que sentar e ler antes de Cristo, depois de Cristo. Quem fala que é ateu, que não acredita em Deus, quando ele sentar, que ele pregar qualquer livro histórico, ele vai ter que ler antes de Cristo, depois de Cristo. Ele revolucionou a história da humanidade. Agora preste atenção em mim, para você não dizer que eu estou pregando heresia. Da Maria não nasce Cristo, nasce Jesus, porque Cristo é o lado divino e Jesus é o lado humano. No livro de Isaías nos diz, um filho se nos deu, e um filho nos nasceu, ou seja, um filho foi nascido, e um filho foi dado. O que nasceu é Jesus, o que foi dado é Cristo. Dela nasceu o lado humano, mas não nasceu o lado divino. Isso então significa que humanamente falando, Jesus tinha mãe, mas não tinha pai. Divinamente falando, ele tinha pai, mas não tinha mãe. Se juntarmos o nome Jesus Cristo, nós vamos perceber que a mãe estava na terra, porém o pai estava no céu. Quando ele nasceu,
ele nasceu nas mãos da mãe, mas quando ele morreu, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Morreu nos braços do Pai, nos ensinando que o que importa não é como eu nasci, o que importa é como eu vou morrer, o que importa não é como eu comecei, o que importa é como eu vou terminar. Eu posso até ter começado nas mãos do homem, mas eu vou terminar nos braços de Deus. Eu posso até ter começado nas mãos da humilhação, mas eu tenho uma palavra para você: você vai terminar nas mãos da honra, nas mãos da honra, nas mãos da honra. Talvez olharam para você dizendo: para que isso foi nascer, pastor? Isso aí era filho de macumbeiro, isso aí era filho de prostituta. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: melhor é o fim das coisas do que o seu início. Aí o menino nasce. Ô gente, se eu não tivesse com os braços, eu já tinha pulado tanto aqui, gente. Vocês têm ideia, não? Eu prego correndo para um lado e para o outro. Aí para os intelectuais gregos, a necessidade de um sacrifício para que Deus e os homens se reconciliassem, pastor, seria uma loucura. Porque eles pensavam: nós encontraremos Deus por intermédio dos nossos pensamentos. Mas enquanto para os gregos era uma loucura, por outro lado, para os judeus era um escândalo. Porque os judeus pensavam consigo: como Deus deixa toda a sua glória, despisse de toda a sua glória, e vinha a esse mundo morrer por amor a nós, morrer por amor ao povo. Isso é um escândalo. Mas eu gosto disso, porque enquanto para os gregos era loucura, enquanto para os judeus era escândalo, a minha Bíblia diz, e a sua vai confirmar, que Jesus veio ao mundo para cumprir o propósito que dele estava escrito na lei pelos profetas. Como assim Isaías esteve entre os homens, mesmo que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não queria crescer, mas ele aniquilou-se a si mesmo. Ele foi se diminuindo, tomou forma de servo, fez-se semelhante ao homem, e achado na posição do homem, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Isso se chama graça, isso se chama favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, mas mesmo assim ele não rejeitou a cruz. Ele foi para a cruz por amor a mim, ele foi para a cruz por amor a você. Aí ele vai para a cruz. Eu olho a nossa ingratidão que nós estamos fazendo pelo sacrifício de Cristo. Aí ele vai para a cruz. Ao terceiro dia, quando vão para o sepulcro, eu imagino eles correndo, olhando no sepulcro, Maria caçando Jesus, caçando o corpo do menino. Eu imagino o desespero: será que levaram o corpo dele? Ele encontra com um anjo, 2 anjos. Maria, por que é que tu está procurando entre os mortos aquele que já ressuscitou, Maria? Aí o que eles vão encontrar dentro do sepulcro? Eles não encontram o corpo de Jesus, mas eles encontram um sinal da volta de Jesus. O que ela encontra dentro do sepulcro é um lençol jogado e um lenço dobrado na cabeceira do túmulo de Jesus. Esse lenço dobrado está dentro da Bíblia Sagrada. Eu só não vou caçar aqui porque não está dando. Mas esse lenço dobrado era Jesus dizendo: eu estou voltando para buscar a minha igreja. Como assim, Isaías? Você vai se lembrar que Jesus pregoava para o povo dentro da cultura judaica, para que o povo entendesse os costumes e compreendesse aquilo que ele estava pregando. Sim ou não? Sim ou não? Dentro da cultura judaica existia o amo e o servo, ou seja, o seu senhor e o seu servo. O servo preparava a mesa para o seu senhor. Após ele preparar a mesa para o seu senhor iria se alimentar do alimento que estava sobre a mesa. Após ele se alimentar, tinha um lenço em cima da mesa. Ele pegava aquele lenço, se ele limpasse os seus dedos, limpasse a boca, limpasse a barba, se ele amassasse o lenço e deixasse o lenço
lenço jogado em cima da mesa. Quando ele saísse, poderiam ser retiradas da mesa e as coisas da mesa, porque o lenço amassado era o seu Senhor dizendo: eu terminei aquilo que eu estava fazendo, aquilo que eu comecei. Mas se o Senhor, ele se alimentasse, se ele pegasse o lenço que estava sobre a mesa, se ele limpasse os dedos, limpasse a boca, limpasse a barba, e ele pegasse o lenço, dobrasse o lenço com cuidado, não amassasse, mas se ele dobrasse o lenço e colocasse o lenço sobre a mesa, ao lado do prato, quando ele saía, ninguém poderia tocar na mesa, porque o lenço amassado era o Senhor dizendo: eu terminei aquilo que eu vim fazer. Mas o lenço dobrado era o Senhor dizendo: eu estou indo, mas não toca em nada, porque eu vou voltar. Eu estou indo, mas não mexa em nada, porque eu estou voltando. Não, você não entendeu não. Você não está aqui não, irmão. O lenço que estava sobre o túmulo de Jesus não estava amassado dizendo: eu terminei. Não, o lenço estava dobrado, era Jesus dizendo: eu estou indo, mas se prepara, porque eu estou voltando. Se prepara, porque ele está voltando. Aí, em João 14, ele disse assim: ó, não turbeis o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, se na casa de meu pai não tivesse muitas moradas, eu diria para vocês que não tinha casa lá. Eu diria para vocês que não tinha morada lá. Mas casa tinha, morada tinha. Só não tinha algo chamado lugar. Como assim, Isaías? Tinha casa, tinha morada e não tinha lugar. É isso mesmo. Não tinha lugar para pecadores, assim como nós. Não tinha lugar para miseráveis, assim como nós. Mas Jesus despiu-se de toda a sua glória e ele disse: eu vou preparar o lugar. E quando eu for e preparar este lugar, eu vou voltar para te buscar, eu vou voltar para você estar comigo, porque a sua morada não é na terra, o seu lugar não é na terra, o seu lugar é na casa do meu Pai. Aí a gente finaliza, João, capítulo 2, versículo 18, João escreve só: filhinhos, é já a última hora. Da análise do contexto de João, claramente ele está falando acerca do arrebatamento, acerca da volta de Cristo para buscar a sua igreja. E essa promessa, pastor, é a promessa mais linda, é a promessa mais poderosa, é a promessa mais extraordinária, ao meu ponto de ver, não sei o seu, que Cristo já fez para a igreja. E observe que essa promessa ela não foi feita no Antigo Testamento. Essa promessa ela também não foi feita pelos profetas. Essa promessa ela não foi feita pelos sacerdotes. Essa promessa ela não foi feita pelos apóstolos. Essa promessa também ela não foi feita pelos anjos. Essa promessa foi feita pelo próprio Jesus. Essa promessa ela foi feita de forma solene no Monte das Oliveiras, às vésperas de sua morte. Ele disse: eu vou. Ele deixou claro que ele iria preparar esse lugar, a qual eu acabei de dizer, e que ele não iria deixar você aqui sozinho. Quando ele voltar, quando ele isso, ele iria voltar para preparar, para te levar para essa morada. E ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vos buscar. Ele disse que ele não te deixaria sozinho. Ele disse: eu vou, mas eu venho. E a gente finaliza aqui. Se até os reis pagãos, Dário, Assuero e Herodes, cumpriram com seus juramentos, porque Jesus, fica de pé para a gente terminar, por que Jesus não cumpriria com a sua promessa? Eu vou repetir isso aqui de novo para você guardar isso em seu coração. Se até Dário, Assuero e Herodes cumpriram com os seus juramentos, por que Jesus não cumpriria com a sua promessa? Aliás, todas as promessas bíblicas se cumpriram. O nascimento virginal de Jesus, seu nascimento em Belém, a sua morte em um madeiro, a sua ressurreição, por que justamente essa última promessa não iria se cumprir?
Aliás, é essa promessa que nos mantém de pé. O grupo canta mais um hino? Sabe aquele em João 20? Canta um hino aí para a glória de Deus. Deixa eu falar com você aqui, meu irmão. Na hora que eu estava sentado aqui, eu estava ardendo meu coração. Eu estou olhando para minha filha ali, ó. Quero que você louve o João. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Canta ele. E é essa promessa que ele fez para mim e para você. É essa promessa, pastor, que nos mantém de pé. É essa promessa que nos mantém vivos. É essa promessa que nos mantém fortes. Não entendi, Isaías. Eu estou fraquinho. Mas eu tenho uma convicção, pastor Herbert, Jesus vem. Eu estou sem dinheiro, mas eu tenho uma convicção, Jesus vem. Eu estou desempregado, mas eu tenho uma convicção, Jesus vem. Eu estou sem movimento em um dedo, mas eu tenho uma convicção, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Eu vou falar até você entender isso aqui. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Agora a pergunta que fica é, porque independente da sua decisão, ele vai voltar. Eu quero, ele vai voltar. Eu não quero, ele também vai voltar. Cabe a você decidir hoje, passar a eternidade com ele ou não. Eu não queria pregar isso, pastor. Eu não queria pregar isso. Mas cabe a você decidir hoje. Eu sou crente, Isaías, já faz muito tempo. 10, 15, 20 anos de crente não te garante que você é salvo. Porque tem muita gente que, se ele decidir se apresentar, tem muita gente que não se apresenta de volta. Mas naquele grande dia, o noivo vai se apresentar. O casamento vai ser concluído. Mas a pergunta que fica é, tu vai se apresentar de volta naquele grande dia? Porque tem muita gente que está brincando com o evangelho. Tem muita gente que canta, mas está longe de Deus. Tem muita gente que prega, mas está longe de Deus. Tem muita gente que está pulando, mas está longe de Deus. Tem muita gente que está marchando, mas está longe de Deus. E Deus pergunta, mas se eu apresentar dentro do secreto, será que tu tem coragem de pular também? Será que tu tem coragem de marchar também? Será que tu tem coragem de adorar também? Ou você só pula aqui? Ou você só marcha aqui? Porque tem gente que é só Jesus para ter misericórdia. Aqui está adorando, mas dentro da escola está ouvindo músicas. Epa! Tem gente que aqui está adorando, mas dentro de casa, se dá uma passadinha pelo Spotify, só Jesus para ter misericórdia. Tem gente que está adorando, mas se dá uma passadinha pela pesquisa de YouTube, está lá Zezé de Camargo e Luciano. Gente, eu não queria falar isso não, estou sendo sincero para vocês. Tem muita gente aqui que Jesus não pode nem se apresentar para ele, porque se apresentar ele corre. Tem muita gente que não conhece a voz de Jesus. Nós estamos vivendo a geração de pessoas que já não sabem mais quando é Jesus que está falando, quando é a carne que está falando. Nós vivemos uma geração de pessoas que quando alguém corre para entregar qualquer revelação, pode ser o que for, antes da pessoa chegar já está chorando. Não sabe nem o que está acontecendo. Tem muita gente que está perdido dentro da igreja. E o que vai ser separado é uma igreja dentro de uma igreja. O segredo não é estar na igreja, o segredo é ser igreja. Vamos adorar Jesus com esse hino? Dá o maior. Eu queria trazer uma mensagem de avivamento. Eu falo para vocês, eu queria, porque é bom. Mas tem hora que Jesus aperta até a gente, irmão. Quando vai para aí, tem que passar por aqui primeiro. Tem que cortar aqui primeiro. Corta para os dois lados, é para lá e para cá. Dó maior. Eu estou sentindo Jesus aqui.
a Bíblia em João 20 e me deparei com Maria chorando junto ao túmulo do rei, sua cabeça, onde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu. E ela respondeu: e aqui estava o corpo do menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não estava mais lá. O corpo dele não estava mais lá. Quando procuraram o pastor, o menino não estava mais lá. Jesus havia ressuscitado. Maria, se voltar para trás, creio eu já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que chora? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure em mortos, porque vivo eu sou. Ele tá vivo. E avisa aos meus irmãos, pra eles começarem a sorrir. Diga que a vida não acabou, porque a morte eu venci. Aos discípulos ela correu, e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. O que aconteceu, Maria? A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ele tá vivo, ele tá vivo. Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ele tá vivo, ele tá vivo. Enquanto você adora Ele aqui, Ele começa a movimentação da sua vida. Enquanto você adora Ele, o Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado. Aqui. Hoje eu estou sentindo Jesus nesse ambiente. A graça dele está aqui, a graça dele está aqui. Será que você pode glorificar esse Deus? Porque a graça dele te alcançou. Ele está vivo, ele está vivo. Posso crer no ar.
igreja, toda a igreja, toda a igreja, toda a igreja. Posso toda a igreja. no amanhã. Enquanto você adora que o Jesus vive dentro do teu espírito. A graça dele te alcançou de novo. Você que ouviu essa mensagem e você sentiu o Espírito Santo tocar na sua alma, Jesus mudou a sua rota para você estar aqui hoje. Tem alguém que ouviu essa mensagem e sentiu a alma estremecer por dentro e fala: eu preciso desse Jesus. Essa é a oportunidade. Levante a sua mão, venha para esse Jesus. Venha para esse Jesus. Tem alguém para Jesus nessa noite? Se tiver alguém que ouviu a irmã, se tiver alguém que ouviu a irmã ali, ó, uma alma para Jesus ali, ó. Tem mais alguém para Jesus? Vem aqui na frente, nós vamos orar pela sua vida. A primeira alma está aqui. Tem mais alguém para Jesus? Essa é a oportunidade. Pastor, o que os céus falam, a minha alma, é que teve gente aqui que Deus teve que mudar a rota para ele estar aqui hoje, para ela estar aqui hoje, porque você nem estaria aqui nesse culto hoje. Deus teve que mudar a tua rota para te trazer aqui hoje, porque Ele precisava te dizer que Ele não te abandonou. Você não está sozinho, você não está sozinha. A graça dele te pegou, a misericórdia dele te alcançou. Tem mais alguém? Levante a sua mão, nós iremos orar por você. Nessa hora é tanta voz que vem na sua cabeça. Irmão, eu tocava em 2 bandas montanhas, assim como o irmão lá falou que tocava pagode aqui. Eu tocava em 2 bandas mudando, eu era tecladista de uma banda e violonista de outra. Até um dia ele mudou a minha rota e a graça dele me alcançou. E a mesma graça que me alcançou, ela quer te alcançar aqui nessa noite. Não se preocupe do que será do seu amanhã, porque Jesus está cuidando de tudo. Tem mais alguém para Jesus? Levante a sua mão e nós iremos orar por você. Tem mais alguém? Eu vou contar até 3 e eu devolvo o microfone para o pastor orar. Você gosta de estar dole uma? Tem alguém para Jesus? 2. Tem alguém para Jesus? 2,5. Tem alguém para Jesus? Eu estou insistindo é porque o céu faz essas coisas, sabe? E 3. Tem alguém para Jesus? Levante a sua mão, nós iremos orar por você. Se não, a única coisa que acontece na terra, que faz acontecer festividade no céu, é alma para Jesus. Mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. O diabo perdeu mais uma, pastor. O céu ganhou mais uma. Aplauda Jesus por essa vida. Aleluia! Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém ou amém? Meu Deus, que presença maravilhosa! Aleluia, Jesus! Se eu pudesse, eu entregaria de novo, eu levantava a mão, a outra, o pé, porque não tem como
viver nesse mundo se não estiver na total dependência do Senhor. Quer ter uma vida abençoada, uma vida feliz? Venha para Jesus. Você passará por momentos difíceis, sim. Passará por aflições, sim, com certeza. Mas passará de uma forma diferente, porque você não vai se desesperar. Porque você colocará sua total confiança nele. E com ele a gente passa pela tempestade, mas dando glória. A gente passa pelo vento, pastor, pelo processo que dói, mas a gente continua dando glória, porque a gente sabe que a gente tem um destino, e o nosso destino é a Nova Jerusalém. Aleluia.